Boa noite, gente. Meu nome é Ana Beatriz e eu sou aluna do curso de Economia aqui na Universidade Federal do Ceará. E eu e minha equipe, nós vamos apresentar hoje uma análise de um artigo do Guia de Economia Comportamental de 2024. Bom, e o artigo que a gente escolheu se chama Estratégia de Preços, as lições da inflação. E esse artigo ele fala sobre como as pessoas percebem e reagem aos aumentos dos preços. Pode passar. Pode passar. Bom, os autores deste artigo são o Henry Stott, o Benny Chong, o Jerry Lukonen e a Alice Pearce. Ao longo aqui da nossa apresentação, a gente vai ver como o comportamento do consumidor pode ser alterado tanto por fatores psicológicos quanto por fatores sociais, o que leva muitas vezes a reações emocionais. Então, eu já vou logo trazer aqui para vocês algumas conclusões do estudo que a gente vai analisar e depois os meninos vão detalhar mais essas conclusões. Pode passar. Bom, aí a primeira conclusão fala sobre a percepção do consumidor e diz o seguinte: a forma como os consumidores veem os aumentos de preços pode mudar dependendo da explicação dada. Então, por exemplo, se uma empresa ela vai lá e aumenta o preço dos seus produtos, das suas mercadorias por conta do aumento do custo de produção, os seus clientes tendem a aceitar melhor essa justificativa do que se a empresa simplesmente ir lá e decidir aumentar o preço das suas mercadorias só para poder lucrar mais com isso em cima dos seus clientes. Então, aí, dependendo da justificativa que uma empresa dá para o aumento dos preços de sua mercadoria, os consumidores, né, dessa empresa podem escolher ou não qual justificativas eles acham que pode ser relevada, digamos assim. Aí a segunda conclusão diz respeito às reações das pessoas, né, à inflação. E fala o seguinte: as pessoas não só compram menos e escolhem produtos mais baratos quando os preços sobem, mas também reclamam bastante, o que pode ser ruim para a reputação das empresas. Então, por exemplo, hoje em dia, né, se uma empresa decide aumentar o preço da sua mercadoria sem dar uma boa justificativa para os seus clientes, pelo menos uma justificativa aí que os clientes, né, as pessoas considerem plausível. Esses clientes eles podem simplesmente ir na rede social da empresa e começar a colocar vários comentários negativos, falar que o preço está muito alto, falar que o produto é ruim, que a empresa explora os seus consumidores, os seus clientes, e isso pode causar uma má reputação para a empresa, pode realmente, por um determinado tempo, né, manchar a marca da empresa. E aí, a terceira conclusão fala sobre a influência que a mídia tem sobre as pessoas. E diz o seguinte: as percepções das pessoas sobre a inflação não são baseadas apenas nos aumentos de preços que elas veem, mas também são influenciadas por notícias, por conversas e preços de itens conhecidos. Aí, para conseguir ilustrar melhor essa última conclusão, eu vou trazer de novo um outro exemplo, né? Suponha que hoje a mídia comece a noticiar muito sobre o aumento do preço do pão. Mesmo que você seja uma pessoa que não consuma pão na sua casa ou nenhum outro tipo de massa com tanta frequência, você pode começar a acreditar que a inflação está alta, de tanto que você fica ouvindo direto essas notícias sobre o aumento do preço do pão e fica vendo isso em todos os meios de comunicação. Então, em meio a essas influências que as pessoas ficam, geralmente elas tendem a superestimar a inflação. E ainda aqui dentro desse mesmo tema, né, o estudo também abordou a crise de vida, destacando aí os aumentos significativos dos preços de bens e serviços essenciais no Reino Unido, Europa e Estados Unidos ao longo do ano de 2022. E diante disso foi feito o seguinte questionamento: quem é que de fato nota essa mudança nos preços e como essas pessoas que notam essas mudanças formam as suas opiniões sobre a inflação e principalmente como elas vão alterar o seu comportamento por causa disso.
Então, para conseguir analisar isso de uma melhor forma, o estudo trouxe uma pesquisa em que os entrevistados foram questionados sobre as estimativas de inflação para aqueles produtos que eles haviam notado alguma mudança de preço. E a partir desses dados recolhidos, né, dessa pesquisa, foi gerado um gráfico sobre percepção. Aí, tu pode passar, por favor, slide, Lucas? Para o gráfico, para o próximo. Pronto, aí esse gráfico, ele traz a precisão da percepção. No eixo vertical, a gente tem a inflação percebida pelas pessoas, pelos entrevistados, que é representada por essas bolinhas azuis, que mostram aí as diferentes categorias de produtos. Então, a gente tem educação, seguro residencial, também tem roupas, mobília, gasolina, álcool, banda larga e outros produtos, né? Já no eixo horizontal, a gente tem a inflação real, que é representada por essa reta azul. E aí, a partir desses dados, se pôde tirar algumas conclusões. Aí tu pode passar para o slide anterior, por favor. Pronto, aí uma conclusão que se teve, né, é que poucos são os consumidores que realmente prestam muita atenção aos preços. E de fato, de todos aqueles 16 produtos mostrados naquele gráfico que eu mostrei anteriormente aqui para vocês, a pessoa típica notou aumento para apenas metade desses produtos, sendo que teve inflação em quase todas as categorias. E aí só 12% dos entrevistados realmente notaram aumentos de preços em pelo menos 3 categorias, e esses 12% foram chamados de especialistas de preços, já que eles foram responsáveis aí por 65% de todas as observações de aumentos de preços, e geralmente são pessoas que já são mais velhas, já são casadas e têm aí uma renda média. Então, a percepção das pessoas costuma geralmente ser bem maior do que a inflação real. E o texto que a gente leu até trouxe um exemplo bem bacana sobre o preço da gasolina aí no ano de 2022 para mostrar como a memória das pessoas com relação à mudança de preço pode ser muitas vezes até um pouco imprecisa. Por quê? Nesse ano de 2022, teve um determinado momento em que o preço da gasolina subiu, mas depois, em outro determinado momento, o preço da gasolina caiu novamente. Só que as pessoas ficaram com aquela lembrança na cabeça delas, na memória delas, né, somente do momento em que o preço da gasolina subiu. Portanto, a percepção das pessoas depende não só do preço real, mas também de como ele é comunicado. E aí, para conseguir analisar essas questões um pouco melhor e analisar o que causa isso, o porquê dessas distorções de pensamento das pessoas acerca da inflação dentro da área de economia comportamental, né? A gente vai apresentar agora um pouco sobre a percepção de justiça e o que o artigo que a gente estudou trouxe sobre isso. Iniciando aqui a apresentação da minha etapa, que seria a percepção de justiça. A questão central dessa etapa vai ser se as pessoas notaram a inflação em 2022, mas acharam que ela foi justa. E por que essa questão é relevante? Relevante, no caso. Essa questão é relevante porque a percepção de justiça afeta diretamente o comportamento dos consumidores, e isso vai ser mais mostrado a partir daqui. Novamente com a pergunta, por que isso importa? Aqui alguns pontos que seriam o impacto na recompra. A percepção dos preços exploratórios pode levar clientes a abandonarem uma marca. Por uma marca aumentar muito seus preços, você pode decidir ir para uma marca mais barata. Ou simplesmente, sei lá, por achar que esse aumento é injusto, decidir trocar por uma outra empresa que você acha que tem uma perspectiva mais justa de aumento de preços. O segundo ponto seria a erosão da confiança e o valor da empresa. Ao longo prazo, os preços percebidos como injusto não apenas reduzem as vendas, mas também podem prejudicar a imagem da empresa. O aumento excessivo de preços de uma empresa pode levar a você acreditar que aquela empresa está agindo de má fé e aumentando muitos preços, ao ponto de você achar que não é só por causa de aumento de custo, talvez não seja só por causa da inflação, talvez ela esteja tentando pegar uma parcela maior do mercado porque ela consegue. E esses pontos levariam a uma repercussão regulatória.
Ou seja, a opinião pública poderia ser tão negativa ao ponto de levar governos a tomarem medidas regulatórias para restringir essas empresas. E aí poderia causar um problema ainda maior. Então, aqui é um dos pontos dessa justiça nos preços e por que isso importaria. O exemplo que o livro dá, que o artigo no caso, é de um supermercado que aumenta seus preços sem justificar de forma clara para os clientes, podendo assim perder clientes para um outro mercado. Porque se você não explicar da forma correta por que os seus preços estão aumentando, você vai se tornar refém da mídia em si. O que a mídia escolhe por noticiar, você vai ter aquela opinião como formada. Então, se ela escolher culpar você, o pessoa do supermercado, então você vai ser como culpado. Se ela escolher, sei lá, culpar um governo, o governo vai ser como culpado. Culpado em geral, porque aí a população em si vai formar a sua opinião com base naquelas notícias. Um exemplo que você pode pegar seria, por exemplo, o preço do café, que ocorreu um aumento e você poderia ficar mais enviesado por um lado, achando que a culpa era dos produtores, que, sei lá, estavam agindo de má fé e aumentando os preços. Você poderia culpar algo climático, falar que o clima afetou a produção diminuindo, para não ter café para vender no mercado. Você poderia culpar o governo, achando que talvez ele fez uma regulamentação muito forte, talvez colocou mais impostos, aumentando o preço. Você pode tentar olhar para uma ótica mais geopolítica, achando, sei lá, é, a diminuição na produção do café no exterior causou um aumento dos preços gerais do café, fazendo com que fosse mais rentável vender o café brasileiro mais para fora, aumentando assim o preço médio do café, tanto no mercado exterior quanto no mercado interior. Aí são visões que você pode ter e você pode criar essa visão sozinha ou a mídia ou as notícias que você lê. Então você vai ser levado para algum lado. Aqui ainda mais sua percepção no consumo. O artigo ele referencia o estudo de Kahneman de 1986, onde os consumidores aceitam melhor os aumentos dos preços quando esses são justificados por custos mais altos. Quando você sabe que teve um aumento nos insumos, você tende a acreditar que esses aumentos foram mais justos. Um exemplo seria você tem um costume de comprar um bolo no seu aniversário todos os anos. Imagine que há 10 anos atrás esse bolo custava R$ 50. Atualmente, ele custa R$ 100. Mas você tem uma noção, tanto pelo tempo, que os insumos eles foram aumentando de preço aos pouquinhos. A farinha ficou mais cara, os ovos ficaram mais caros, o leite, o chocolate. Então você acredita que tem uma justificativa para esse aumento nesse preço. Então, apesar de muitas vezes você não gostar, você entende por que houve esse aumento. Por outro lado, aumentos arbitrários, apenas porque as empresas podem cobrar mais, são rejeitados. Você tende a não gostar ainda mais deles com uma ênfase. Por exemplo, aumento no preço de gasolina porque existe uma guerra no exterior e cartéis resolveram diminuir a sua produção para causar um impacto no exterior e fazendo assim que o preço aumentasse. Eles buscavam alguma coisa com isso, mas eles vão gerar um aumento no preço da gasolina no geral, que não vai ser levado como bem visto para a população. A população não vai gostar que um cartel agiu de má fé aumentando os preços gerais. O exemplo que o artigo cita seria cobrar mais por paz de neve simplesmente porque começou a nevar, gerando uma insatisfação entre os consumidores, que pode fazer com que ele crie um sentimento de vingança e não queira mais comprar naquele estabelecimento específico. Você pode pegar um outro exemplo, por exemplo, de um aplicativo de corridas, como o Uber, que em um dia normal ele cobra R$ 10 no percurso X a Y. Mas em um dia de chuva ele cobra 20 ou R$ 30, porque ele sabe que você está com uma necessidade maior ainda. Você vai ficar insatisfeito com isso. Talvez você nem pegue nesse dia. Talvez você pegue porque você tem uma necessidade muito grande. Aí você vai ficar com esse sentimento de, se tiver um concorrente, talvez você troque esse aplicativo. Mas se não tiver, você volta a ter que usar. Porque existe um limite para essa satisfação. Apesar de você ter um sentimento de vingança, você
tem que agir no meio das perspectivas que existem. Porque você não pode deixar de se locomover simplesmente porque você está com raiva da empresa. O que significa para as empresas em geral? As empresas precisam ter cuidado de definir seus preços, pois a percepção de justiça pode afetar não apenas as vendas imediatas, mas também a lealdade do cliente e a reputação da marca, que foi o que já foi explicado. Aqui eu separei algumas evidências e pesquisas que foram feitas no artigo. Aqui o primeiro gráfico, que ele é gerado por aqui. A pesquisa perguntou aos consumidores sobre aumento nos preços em diferentes setores. Os resultados foram: 80% dos entrevistados consideraram suas contas de eletricidade injustamente altas, apesar do aumento nos preços da energia serem amplamente divulgados. Ou seja, foi divulgado, mas ainda acharam injusto. Os preços do combustível em 2022 também foram considerados excessivos, mesmo sendo divulgados. Em contraste, ao aumento nos preços das passagens aéreas e no setor de hospitalidade, que foram mais aceitos, pois eles associaram a um pós-pandemia, a uma recuperação desse período. E o consumidor deu uma justificativa melhor e tendeu a achar isso mais aceitável. Enquanto nos outros dois ele achou que as empresas estavam tudo ganhar algo dele. Está sendo explicado aqui. A avaliação do setor. A aceitação dos aumentos variou conforme o setor e suas circunstâncias percebidas. No setor energético, as pessoas culparam o aumento dos custos dos insumos, mas também suspeitaram de exploração por parte das empresas. Ou seja, eles colocaram mais a conta nas empresas. Enquanto a parte das companhias aéreas, mesmo enfrentando custos semelhantes, elas foram menos criticadas, pois os consumidores reconheceram o impacto da pandemia e os investimentos necessários para a retomada do setor. Então, eles acreditavam que teria essa justificativa nos custos mais altos. Agora, indo para a segunda pesquisa, que são as causas da inflação que tentaram identificar. Ao perguntar por que os preços aumentaram aos consumidores, foram mencionadas algumas causas. 67% dos consumidores culparam a inflação em si por esses aumentos, o fenômeno da inflação, o aumento geral de preços, como sendo uma das definições, por os aumentos em geral. Eles culparam a inflação 100% ela. 67% culparam isso. 62% acreditavam que as empresas estavam tentando aumentar suas margens de lucro, que aí eles já repudiam mais. 54% atribuíram a aumento dos custos de insumos mais altos. 42% citaram o Brexit como um fator importante dos alimentos. As pesquisas foram feitas, esse artigo, nos Estados Unidos, União Europeia e Reino Unido. Então, em geral, tem um fator de peso maior o Brexit, principalmente no setor de alimentos, para aquele ambiente. Culparam 39% a guerra na Ucrânia, principalmente no setor de energia. Normalmente, a Ucrânia ela participa do setor de energia europeu, tanto como Ucrânia país, tanto como por passarem canos de gás da Rússia de lá para a Europa, que também é uma fonte que entra no setor de energia, que é um dos produtores. Agora, conclusão. O julgamento de justiça nos preços não depende apenas do valor do aumento, mas também da causa percebida. Por fim, a gente tem esse outro gráfico que vai tratar de como os consumidores reagiram aos aumentos. As opções que foram dadas na pesquisa, que foram recolhidas, foram: compraram menos ou optaram por produtos mais baratos, reclamaram com amigos, nas redes sociais e com empresas, e por fim, esse tipo de comportamento pode gerar um impacto maior na marca do que perdas a curto prazo. Então, talvez seja necessário que algumas empresas elas aceitem diminuir a margem de lucros para manter a fidelidade de clientes, ou buscar outras estratégias, trocar os materiais, diminuir custos de produção para tentar manter o preço, ou propriamente divulgar melhor, tentar mostrar para o público por que aquele aumento é justo. E aqui acabaria a minha parte e daria continuidade para um outro membro do grupo. Então, vou encerrar minha parte aqui. Muito obrigado. Olá, me chamo Marcos e agora eu darei continuidade com a apresentação.
Pois bem, nessa etapa, os autores eles buscaram realizar um experimento empírico, em que foram selecionados os participantes aleatoriamente e pediu-se para que cada um escolhesse entre 3 produtos diferentes. Após o aumento de preços, pediu-se para os mesmos participantes escolherem entre as mesmas 3 escolhas possíveis que eles haviam feito na primeira opção, certo? E aí, um ponto importante é que cada um deles contemplou uma justificativa diferente para a causa do aumento dos preços, certo? E com esse experimento buscava-se capturar o efeito em 2 variáveis, na utilidade e na probabilidade de compra, certo? O que isso significa? Após o aumento dos preços, era pedido para cada um dos participantes escolherem de 0 a 10 pontos, portanto, as opções de o quão satisfeitos eles estavam com o aumento nos preços, certo? Ou insatisfeitos. Quanto mais próximo de 10, mais satisfeitos eles estavam. Quanto mais próximo de 0, mais insatisfeitos eles estavam, certo? A outra coisa que a gente quer analisar aqui é entender como que o aumento nos preços vai influenciar a probabilidade de recompra de um mesmo bem. Se é positivo, se é negativo e qual é a magnitude disso. Pois bem, os autores também tentaram verificar algumas hipóteses, certo? Uma delas, por exemplo, é de que toda justificativa vai ter um efeito positivo no que tange à queda da utilidade após o aumento dos preços. O que é que isso significa? Que qualquer justificativa para a inflação é melhor do que nenhuma justificativa, certo? O agente ele tem que saber a causa da inflação para que ele tenha uma perca de utilidade menor, certo? Outras hipóteses que a gente quer testar aqui é, por exemplo, saber se a inflação de custos ela é mais eficaz que a inflação de demanda, saber se a inflação que atinge um setor inteiro da economia ela é mais eficaz para combater a inflação. Aliás, melhor dizendo, se a inflação que atinge um setor econômico inteiro é mais eficaz para combater a inflação, para combater a queda da utilidade, em relação à inflação de custos de uma única empresa, por exemplo, certo? E aí a gente vai continuar. Como vocês podem ver nesse gráfico aí, no lado direito você vai ter a variação da utilidade dos agentes após o aumento de preços. Do lado esquerdo você vai ter a probabilidade de recompra dos agentes após o aumento dos preços, certo? Na parte inferior, mais à direita, você vai ter justificativas que cada um dos participantes recebeu dado o nível de inflação, certo? Aí, por exemplo, olha que coisa interessante. Esse primeiro, o primeiro da direita, que é a inflação de investimentos, se refere, por exemplo, à escassez de fundos que a empresa vai ter com o fins de atender a demanda de mercado, né? Por exemplo, a empresa não tem capital suficiente para adquirir máquinas, ferramentas ou mesmo contratar mão de obra. Isso torna a produção mais ineficiente, o que eventualmente tende a subir os preços, certo? E aí essa pesquisa aí vai concluir isso, né? Que um dos pontos mais importantes que o experimento vai concluir é isso. É que os agentes eles estão mais aptos a aceitar a inflação de investimento em relação a outras. Conforme você vai caminhando mais à esquerda desse gráfico, a justificativa para a inflação vai se tornando, vamos dizer assim, menos palpável, né? Por exemplo, ali você vai ter uma inflação de custo de produção. A inflação de demanda de indústria é muito interessante. Se você olhar para o gráfico verde, que é o que demonstra a utilidade do consumidor, ele dá um salto de uma justificativa de inflação para outra, certo? Significando que o consumidor ele é muito averso a esse tipo de justificativa. A inflação da demanda por indústria ela pode ser entendida como um aumento na demanda global por algum produto nacional. Isso vai fazer com que a demanda doméstica se torne relativamente maior, que tende a pressionar os preços. E aí esse gráfico é muito interessante porque ele ressalta isso. Entender a origem da inflação vai ser muito importante para as empresas. E com base nesses resultados, os pesquisadores eles elaboraram algumas justificativas acerca da comunicação da empresa com os agentes na hora de comunicar o aumento de preços,
certo? E é, por exemplo, a primeira sugestão, corrigir equívocos. O que que significa? Embora o mercado ele seja muito eficiente e racional, ele erra ao analisar a evolução dos preços, e aí os autores eles vão linkar alguns motivos. Falta de interesse do mercado, falta de capacidade, ou mesmo desinteresse, certo? Nesse sentido, cabe à empresa contratar profissionais qualificados que transmitam de forma objetiva toda a origem inflacionária, né? Aí, segunda sugestão, escolher especialistas em preços. Essa sugestão, ela faz um diálogo exatamente com a primeira, que é a do caso de que as empresas de nichos específicos têm que contratar profissionais da inflação daquele setor, certo? Porque isso vai influenciar nas vendas. Cada setor econômico tem que ter um especialista diferente, certo? Para lidar com as informações e com a transmissão das informações. Terceira sugestão, gerenciar a narrativa. Essa ideia aí diz mais respeito sobre o timing, certo? Que as empresas, não basta que elas estejam sempre disponíveis para prestar esclarecimentos frente ao público, mas essa informação tem que ser rápida, tem que ser de... É interessante que ela seja, como é que eu posso dizer, simultânea ao fenômeno observado do aumento dos preços. O quanto mais rápido a empresa puder comunicar esses aumentos, mais interessante é para ela. Aqui tem alguns exemplos, né, para quem quiser dar uma olhada. Vamos para cá. Quarta sugestão, otimizar a justificativa. Esse nome para sugestão, ele é bem objetivo, certo? Otimizar a justificativa seria a empresa, ela... Como é que eu posso dizer? A empresa, ela tem que transmitir informação sobre o cenário inflacionário, mas não basta só isso. Ela tem que ser específica em vários pontos. Explicar por que aumentou naquele período, em relação a que produto, o que ela está fazendo para melhorar isso, certo? E gerenciando nesse sentido, certo? A quinta sugestão seria rastrear além das vendas. Bom, esse ponto aqui diz respeito à ideia de que a empresa ela não deve ficar presa somente no âmbito dos preços. Ela precisa ir além deles. E aí, ela precisa fazer uma ponte com o público-alvo dela, certo? Um exemplo que a gente pode citar aqui bem atual é a administração de redes sociais, certo? Então, é desejável que as empresas tenham Facebook, Instagram, Twitter, para que ela consiga capturar feedbacks positivos ou negativos dos públicos dela. Porque por mais que o preço no curto prazo tenha aumentado, e isso possa gerar um resultado positivo, no longo prazo isso pode ser ruim para a empresa, certo? Porque os clientes podem não gostar desse aumento e no longo prazo não compensou o aumento dos preços. A sexta justificativa é personalize... tudo bem. Essa justificativa aí, ela está mais relacionada aos nichos, certo? A ideia de que, por exemplo, uma empresa que atua no setor de tecnologia, ela tem mais justificativas, por exemplo, para explicar o aumento dos preços. Ela pode dizer, o preço do meu produto aumentou porque eu estou aumentando o investimento em inovação tecnológica. Esse investimento tende a beneficiar os consumidores no longo prazo, certo? Esse tipo de justificativa para a inflação deixa as pessoas mais suscetíveis a aceitar esse aumento dos preços, certo? Você vai ter outros setores, por exemplo, o setor de alimentos, eles vão ter justificativas diferentes para explicar a inflação. O preço da carne subiu por causa das mudanças climáticas, por causa do aumento da demanda global, certo? Então a empresa ela tem que estar bem atenta nesse sentido, certo? Aqui tem mais exemplos, né? Mas, enfim... Pronto, é isso. E aqui a gente encerra a apresentação, certo? Muito obrigado por quem acompanhou até aqui e até a próxima.